Olá pessoal, aqui é o Gilberto do Clique Habitação. O tema do vídeo de hoje foi sugerido pelo meu amigo Jorge Luiz. Ele falou que os compradores de imóveis estão com muitas dúvidas sobre a escolha do indexador do contrato de financiamento. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Realmente, a gama de opções de indexador hoje chega a ser um pouco engraçado, mas dificulta a escolha por parte do comprador. Eu vou escolher TR, IPCA, poupança, o que eu faço? Então, para assim, orientar melhor o comprador, a gente preparou uma apresentação aqui onde a gente vai mostrar como funciona isso no mundo, quais opções que a gente tem no Brasil, as diferenças entre os tipos de indexador, um direcionamento para a pessoa poder fazer a escolha mais adequada para o seu perfil. Vamos lá? Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Como funciona o crédito imobiliário em outros países? Nós vamos demonstrar aqui um modelo americano, mas na Europa tem situações bem semelhantes. Então, lá existem 3 modelos. O primeiro de juros pré-fixados. Isso é claro, né? Isso nós temos aqui no Brasil também. Os juros são fixos do começo ao fim do contrato. A outra opção que existe são os juros pós-fixados. Os juros acompanham a taxa de juros decidida pelo Fed. O Fed é o Banco Central americano. E, por último, a gente tem a taxa híbrida, que é um juros fixo, mas que ele tem uma revisão prevista contratualmente, normalmente de 3 a 5 anos essa revisão. Então, você tem uma taxa fixa, e depois, em um determinado tempo, essa taxa pode ser ajustada de acordo com a mudança dos juros no mercado. Bom, vamos ver no Brasil. No Brasil, nós temos 4 tipos. Então, o tradicional é uma taxa de juros fixa indexada pela TR, que é a taxa referencial. A Caixa criou o financiamento imobiliário indexado ao IPCA. Então, ela tem uma taxa de juros fixa menor que a tradicional. O IPCA é o índice de inflação oficial e ele tem índices superiores à variação da TR no tempo. Temos o pré-fixado, que a Caixa relançou também. Nesse caso aqui, os juros são fixos. O cliente sabe do começo ao fim do contrato quanto ele vai pagar. Esse tipo de contratação tem os juros mais altos. E agora nós temos o lançamento pelo Banco Itaú do que a gente chama de juros misto, que é um juro fixo mais a variação do rendimento da poupança, mais a TR. Ele tem uma taxa de juros menor que a taxa tradicional pela TR. O ganho da poupança, o rendimento da poupança, ele é variável, de acordo com o percentual da Selic. Esses 4 tipos de indexador fica parecendo um perfil de investimento financeiro, né? Então, você vai ter o perfil conservador, você vai ter o perfil moderado e você vai ter o perfil arrojado. Mas é importante o cliente verificar onde ele se enquadra e quais são as possibilidades e qual a melhor escolha para ele. Bom, vamos falar agora como é que funciona a precificação de juros no Brasil. Então, vamos falar sobre o funding poupança. Então, no SBPE, com recurso de poupança, o banco utiliza como balizador o rendimento, lógico, da poupança, que ele paga para o poupador, mas ele leva em consideração alguns outros fatores, como a inadimplência média, você tem os custos operacionais e você também tem a questão de levar em conta os juros futuros. Porque, por exemplo, você faz um financiamento de até 35 anos, alguns bancos 30 anos. Como a gente pode ver, aí um balizador é o relatório Focus, que o Banco Central divulga semanalmente. A gente pode observar aqui, por exemplo, que a Selic hoje, nós estamos com 2%. A previsão de mercado é que até o final de 2021 a taxa chegue a 3%. Já em 2022, a previsão é que a Selic fique em 4,5%. E isso, como a gente vai falar mais para frente, aumenta o custo do banco com relação ao pagamento do poupador, que é a origem de recursos. Como você tem essa variação de taxa, o banco, na hora de precificar, ele vai colocar uma gordurinha. O banco ele leva em consideração esse juro futuro. Veja que já em 2023, a previsão
da taxa Selic está em 6%. Então, a gente procurou colocar isso aqui para vocês terem uma visão de como é que funciona e quais as previsões que o mercado tem. Agora vamos fazer uma comparação aqui, a questão da escolha entre o indexador IPCA e TR. Nós vamos mostrar uma variação com um período bem longo e a partir de 99 sempre está inferior ao IPCA. A média anual da variação do IPCA nos últimos 10 anos foi de 5,85 ao ano. Já a TR, a média nesse mesmo período foi 0,82. Vejam então a diferença. Então, isso é importante do comprador situar, que o IPCA tem uma volatilidade muito maior, ou seja, uma variação muito maior do que a TR no tempo. Tem praticamente 3 anos que a TR está zerada. Vejam como o IPCA é uma gangorra, né? Ele chegou a estar em 2020 2 vezes abaixo, negativo, né? O IPCA negativo. No entanto, agora nós estamos com índices altos. É o que a gente colocou aqui para ressaltar que o IPCA apresenta mais risco de variação ao longo do tempo para o comprador. Então, quem for optar pelo IPCA tem que estar ciente dessa variação. Você vai pegar uma taxa de juros menor, mas está sujeito a uma variação do índice maior. Isso aqui é uma simulação nos 4 tipos de indexadores que a gente tem, da primeira parcela do financiamento no valor de 411 mil em 360 meses na tabela SAC. Então, como é que funciona a atualização do saldo devedor? Na tradicional, nós pegamos a taxa de juros de 6,90, que é uma média de mercado hoje no SBPE, mais TR. A TR está zerada, então não tem atualização. Na poupança, que foi criada pelo Itaú, então é a mesma coisa, a TR está zerada, não tem atualização. Já no IPCA, veja, a taxa de juros, taxas da Caixa, 3,95 mais IPCA. A variação do IPCA de novembro foi 0,89. Então, o saldo devedor saiu de 411 para 414,657,90. Vejam a diferença aqui entre a escolha do TR e IPCA. No pré-fixado, como o nome já diz, ele não tem indexador, então não tem atualização. Vamos agora ao cálculo da parcela de amortização. No sistema SAC, divide-se o saldo atualizado pelo prazo tradicional, 411 dividido por 360, 1.141,67. Na poupança, a mesma coisa, 411 dividido por 360, 1.141,67. Já no IPCA, como o saldo foi corrigido, nós temos um A maior, 1.151,83. Pré-fixado, como não tem atualização, 411 dividido por 360, 1.141,67. Então, vamos calcular o juro. Então, no tradicional, nós pegamos um exemplo de 6,9 ao ano mais TR. 411 vezes a taxa de juros dá um juros de 2.363,25. Já na poupança, a gente tem a taxa mista, né? Que a gente chama de taxa mista, que é 3,99 mais a variação da poupança. Atualmente, o rendimento da poupança é limitado a 70% da Selic, que está em 2%, então 1,4. A taxa de juros fica 5,39, multiplicado por 411 mil, dá um juros de 1.846,08. Já no IPCA, a taxa de juros é a menor de todas, 3,95, só que o saldo devedor está maior, né? 414,657,90, dá um juros de 1.364,92. No pré-fixado, a taxa de juros é maior, porque ela vai ficar fixa o resto do contrato e não tem indexador. Então, nesse caso aqui, a taxa de juros a gente pegou com 9%, 411 vezes 9% dá um juros de 3.082,50. A parcela, que aí nós somando a amortização e juros, na TR tradicional aqui, 6,90 mais TR, dá uma parcela de 3.504,92, mais seguro, mais ATA. O seguro a gente não fez o cálculo, que varia com a idade, com a seguradora, com o banco, então ficam muitas variáveis. Então aqui é importante a gente comparar a parcela. Logicamente, na escolha da oferta de crédito, o cliente deve levar em consideração o CT e o CZH. O CT, o custo efetivo total, e o CZH, o custo efetivo do seguro habitacional. Na TR, nós temos uma parcela de 3.504. Na poupança, nós temos uma parcela
de 2.987,74. Veja que a gente tem uma redução comparada com a parcela tradicional de 14,76%. Com o IPCA, a redução é maior ainda. Nós temos uma parcela de 2.516,74, mais seguro, mais a taxa, dá uma redução da parcela em 28,19%. Já no pré-fixado é o contrário. Como a taxa de juros é maior que o juro tradicional de 6,90, ele tem um acréscimo e fica com 4.224,17, um aumento de 20,52%. Agora vamos ver a questão do saldo devedor. Na opção tradicional, nós temos 411 menos o UA, né, que é o que amortiza o saldo devedor, 1.141,67, então fica com um saldo de 409,858,33. Na opção mista, que é a poupança, mais uma taxa fixa, é a mesma coisa. A amortização reduz a amortização, o saldo fica em 409,858,33. Veja a diferença aqui. O saldo devedor é o mesmo, só que aqui a parcela do tradicional é maior. Ou seja, o cliente está pagando uma parcela maior. O IPCA tem um aumento do saldo devedor. Originalmente, nós tínhamos um saldo de 411 mil, que é o valor do financiamento, só que ele foi atualizado pelo IPCA, ficou em 414,657,90, diminuindo o A, fica em 413,506,07. Ou seja, nessa opção aqui, você paga a parcela, mas o saldo devedor fica maior. Essa é uma característica da opção pelo IPCA. No pré-fixado, é a mesma coisa que os anteriores, 411 menos 1.141,67, o saldo fica em 409,858,33. Ou seja, nessas três opções, juros fixos mais TR, misto mais TR e pré-fixado, tem a mesma evolução do saldo devedor. Esse slide aqui mostra uma comparação feita pelo Banco Itaú em setembro do ano passado. Então, ele fez a comparação tradicional do IPCA e da poupança. Em 2007, contrato IPCA mais 3,95 de taxa de juros tinha uma parcela inicial de 2.481. Hoje, que é setembro de 2020, essa parcela já subiu para 3.837. Isso por quê? Porque, com o tempo, essa é a variação do IPCA que teve. Então, ele começou aqui com 2.400 e foi aqui para 3.837. Já o modelo tradicional, com a taxa de juros de 10,7, essa taxa de juros é lá em 2007, tá? Que é uma taxa normal para a época, tinha a primeira parcela de 4.641. E hoje, esse hoje é setembro do ano passado, está uma parcela de 3.408. Já a poupança, nas mesmas condições, 3,99, mais o rendimento da poupança na época. Na época, a poupança rendia 6,17, que é 0,5% ao mês. Então, a taxa, com a soma dos dois, dá 10,16. É um pouco menor que a tradicional. A parcela, 4.469, e hoje essa parcela seria de 2.373. Começou aqui, 4.469, e hoje estaria quase na metade do valor. A poupança hoje está rendendo só 1,40, e na época era 6,17. Então, houve uma queda substancial do juro do contrato. É importante salientar aqui que, lembram, a prestação de IPCA ela começa mais baixa, mas ela vai subindo no tempo. Então, é importante, quem vai fazer essa opção pelo IPCA, tem que pensar que ele tem que ter uma sobra de renda. O IPCA é adequado para as faixas de renda mais alta, que a pessoa possa comprometer menos de 20% do salário, do rendimento mensal. Porque a prestação tende a subir, como a gente está demonstrando aqui que a prestação tende a subir. Então, tem um momento aqui, X aí, ó, que é em torno de 100 meses, a prestação no IPCA ultrapassa os outros dois modelos. Quem vai fazer essa opção tem a considerar. Vamos falar um pouquinho sobre o saldo devedor. Conforme está mostrando no gráfico, em função do aumento do saldo devedor na IPCA, ele tende a ter uma evolução e depois de determinado ponto ele começa a cair. Ao passo que o tradicional e a poupança tende a cair mensalmente. Isso aqui é um gráfico feito pelo Banco Itaú, mostrando como que funciona
o rendimento da poupança no tempo. O rendimento da poupança funciona assim. Quando a Selic está menor ou igual a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é 70% da Selic. Quando a Selic está superior a 8,5%, o rendimento da poupança é 6,17%, que é aquele 0,5% ao mês capitalizado. Então, aqui é outra simulação no tempo. Então, você tem em julho de 2017, a taxa fixa 3,99 mais 6,17 faz 10,16. Esse 10,16, nessa proposta do Banco Itaú, é a taxa máxima que o financiamento vai poder cobrar de juros. Já no período de março de 20, quando a Selic estava em 3,75, então a remuneração da poupança está em 2,63, que somado aos 3,99, dá uma taxa de juros de 6,62. Em junho de 2020, a Selic 2,25, o rendimento da poupança 1,58, a taxa de juros cobrada 5,57. E agora, em agosto, quando a Selic está em 2% ao ano, que é o que a gente tem até hoje, o rendimento da poupança é 1,4 e a taxa máxima cobrada pelo banco dá 5,39. Aí, pessoal, aqui é como você encontra o Clique Habitação. Nós temos o portal www.cliquehabitação.com.br. Nós estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e aqui no YouTube. Bem, pessoal, nós mostramos aí as 4 modalidades de financiamento disponíveis no Brasil. O que a gente pode falar de cada uma? O pré-fixado, ele é recomendado para aquele cliente mais conservador. Ou seja, ele vai ter a garantia de que aquele valor da prestação, se ele optar pelo sistema de amortização price, vai continuar aquele valor durante todo o contrato. E no sistema saque, ele vai ter uma involução da prestação no tempo. E como a gente demonstrou, a questão do saldo devedor, ele caminha igualzinho ao tradicional, com a variação da TR. A diferença é que você tem uma taxa de juros maior. Você vai pagar um prêmio maior para ter essa segurança. Já o sistema tradicional é para a grande maioria das pessoas, em especial da classe média e classe mais baixa de renda. A questão da poupança, eu entendo que foi uma grande sacada do Banco Itaú, é uma opção interessante. Nós vamos acompanhar agora com os grandes players entrando nessa modalidade e a mostrar a competição. Só que tem isso. O cliente tem que ter consciência que se a Selic voltar a subir, a prestação dele vai subir. Não igual ao IPCA, mas ela vai subir. Só que ela vai ter um teto. Então, é importante ter uma reserva de renda para poder fazer essa opção. E já o IPCA, eu entendo que ele é mais recomendado para quem pretende quitar o financiamento no curto prazo, ou pretende vender o imóvel no curto prazo, ou aquele cliente que é investidor que ele não quer se descapitalizar, então ele quer pagar uma parcela menor. Então, até como a gente mostrou graficamente, a parcela do IPCA, até determinado número de meses, ele é menor que os demais. Uma questão importante que a gente tem que falar também é que existe um mecanismo hoje de transferência de modalidade, que é a portabilidade. A partir de março deste ano, o Conselho Monetário Nacional ele autorizou formalmente a troca de modalidade. Então, provavelmente, alguns bancos vão permitir esse tipo de troca. Então, a pessoa que eventualmente fez uma opção por um IPCA ou qualquer outra opção em que ele veja que atualmente não está tendo condições de arcar com aquele encargo, está pesado, ou ele tem uma oferta, uma possibilidade de trocar por um outro indexador, existe essa possibilidade da portabilidade. Outra questão importante é que os bancos vão ter que deixar alternativas negociais para esse cliente que faz essa opção. Então, a dilatação de prazo do contrato para diminuir a prestação, ou a negociação no próprio banco de mudança de modalidade. Ele sai do IPCA ou da poupança mais taxa fixa, volta para a TR, ou vai para o pré-fixado. Eu acho assim, importante essa troca,
Para finalizar, nós mostramos as opções de modalidade de crédito, nós falamos das características de cada uma, falamos sobre a questão da portabilidade, que a partir de março o Conselho Monetário autoriza a migração de modalidade na portabilidade, e a opção do próprio banco, negociar, como você tem, né? Aquele exemplo que o Banco Itaú deu de taxa 10,7, logicamente, uma outra opção que o cliente teria seria negociar com o banco uma redução, uma taxa hoje está em torno de 7%, nem que reduza para 7,5%, 8%, já seria uma grande vantagem para ele. Então, é importante ter consciência de que é possível negociar e que a escolha tem que ser de acordo com o perfil do comprador. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá o like, compartilha com os amigos. Acho que é um assunto interessante e que muita gente tem interesse. Um abraço, pessoal. Até a próxima.